Deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB, avalia que os três poderes brasileiros têm tantos benefícios que é quase impossível saber quanto a gente gasta para pagar toda essa gente, né? Todo esse universo de gente. Ele é autor da proposta de emenda constitucional que propõe o fim desses gastos. A chamada PEC dos penduricalhos foi protocolada na Câmara no ano passado, mas não tem nem previsão para começar a tramitar. O deputado cobra uma posição dos demais parlamentares para fazer avançar o projeto, em especial nesse momento em que o país precisa fazer cortes por causa da pandemia. Nesse instante, a gente cobra do presidente Rodrigo Maia para designar um relator. Você coloca um penduricalho para burlar a Constituição e, por ser esse truque, existe também uma falta de transparência absoluta, uma dificuldade de se levantar esses números. Os penduricalhos estão nos três poderes. Os penduricalhos são escandalosos no Brasil, né? Quando você fica lendo detalhes sobre cada um deles, a gente fica espantado e fala, então, olha, não falta mais nada, porque é o tal do auxílio creche, auxílio livro, auxílio alimentação, auxílio moradia, tem de tudo. Essa PEC aí dos penduricalhos altera o artigo 37 da Constituição, prevê o fim de alguns desses auxílios sobre os quais eu estava falando, auxílio creche, livro, alimentação, para quem recebe mais de 1/4 do salário de ministro do STF, ou seja, cerca de R$10 mil. Agora, com relação a esses projetos parados, né, Sheila? Um grupo de 26 senadores entregou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados na semana passada, Rodrigo Maia, cobrando a votação da proposta de emenda da Constituição, a PEC, do foro privilegiado. Lembra que esse assunto estava sendo discutido? Por que é que esse assunto voltou agora? Por causa da imunidade parlamentar da deputada Flor de Lis, né? Mandante de um crime, apontada pela polícia como mandante do assassinato do próprio marido, não vai para a cadeia porque tem imunidade parlamentar. E o foro privilegiado, ele era para ter sido discutido já na Câmara dos Deputados, mas como não é, vamos dizer, exatamente uma prioridade, porque são esses parlamentares que definem o próprio futuro deles, tá lá, sentado em cima dessa PEC, enquanto que a gente teve o quê? Não, vamos falar de reforma tributária. Gente, imagina, reforma tributária é um assunto que precisa ser discutido por muito, muito tempo, e não em meio a uma pandemia. Por que é que não discutem esse tipo de assunto? Né? Por que a gente não fala de penduricalho? Por que a gente não fala de imunidade parlamentar nesse momento? Que é muito mais simples, que a gente sabe quais são os interesses, né, da sociedade. E aí, poderiam ser resolvidos de forma muito mais célere. Discutir os penduricalhos já puxa a corda para falar de reforma administrativa, né? Quando você fala de uma reforma administrativa, ela é muito mais ampla, é muito maior, envolve muitos interesses e ela fica sendo adiada. Nesse ano também ela não sai, viu? Mas nem perto de sair nesse ano. Pelo menos discutindo penduricalhos, será que não seria uma forma de começar com o Agora é o seguinte, quem quer discutir isso? Quem quer perder os seus penduricalhos? Quem quer perder os seus benefícios e os seus privilégios? Mexe com muitos interesses, né? Aí vai jogando para depois, e a gente nunca corta, nunca faz o enxugamento da máquina que é tão necessário. E aí ficamos aqui fazendo conta, puxando para lá, para cá, para ver como vai pagar o Renda Brasil. Se a gente não faz o corte onde precisa, nem por aí. A gente fala de criar um novo imposto antes de fazer um corte na máquina, no enxugamento no Estado. A gente não sabe nem quanto é que gasta com isso, né? Pois é, o próprio deputado fala isso, a gente não tem nem a dimensão de quanto isso representa nacionalmente, porque quando você fala de reforma administrativa, ela inclusive pode ser federal, ela pode ser nos municípios, pode ser nos estados. Imagina o montante, que volume brutal de dinheiro que é desperdiçado, porque isso é desperdício. Desculpa, minha gente, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio sei lá mais o que para esses caras, auxílio livro. Isso é desperdício de dinheiro público numa hora em que a gente não pode desperdiçar, numa hora em que está todo mundo cortando, menos quem tem esses privilégios.